Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. Por certo, os que renegam a fé, se tivessem tudo o que há na terra e mais outro tanto, para com isso se resgatarem do castigo do dia da ressurreição, nada disso lhes seria aceito, e terão doloroso castigo. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. Eles desejarão sair do fogo, e dele não sairão, e terão permanente castigo. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. E ao ladrão e à ladra, cortai-lhes a ambos a mão, como castigo do que cometeram e como exemplar tormento de Alá. E Alá é todo-poderoso, sábio. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. E quem se volta arrependido depois de sua injustiça, se emenda, por certo Alá se voltará para ele remindo-o. Por certo Alá é perdoador, misericordiador. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. Não sabes que de Alá é a soberania dos céus e da terra? Ele castiga quem quer e perdoa quem quer. E Alá sobre todas as coisas é onipotente. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Ó mensageiro, não te entristeçam aqueles que se apressam para a renegação da fé, dentre os que dizem com as próprias bocas, cremos, enquanto os próprios corações não creem. E dentre os que praticam o judaísmo, aos que sempre dão ouvidos às mentiras e sempre dão ouvidos a outra coletividade que não te chegou. Eles alteram o sentido das palavras. Dizem, se isso vos é concedido, aceitai-o. E se não vos é concedido, precatai-vos de aceitá-lo. E para aquele a quem Alá deseja sua aprovação, nada lhe poderás fazer para protegê-lo de Alá. Esses são aqueles cujos corações Alá não deseja purificar. Terão na vida terrena ignomínia e terão na derradeira vida
formidável castigo. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. Eles dão sempre ouvidos às mentiras e sempre devoram o ganho ilícito. Então, se chegam a ti, julga entre eles ou lhes dá de ombros. E se lhes dás de ombros, em nada eles poderão prejudicar-te. E se julgas, julga entre eles com equanimidade. Por certo, Alá ama os equânimes. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Louvado seja Deus, o Criador do Universo, e que a paz e a bênção de Deus estejam com todos os seus mensageiros e profetas, entre eles Noé, Abraão, Moisés, Jesus e Muhammad, e sobre todos os seus companheiros, familiares, seguidores, até o dia de juízo final. Peço a Deus nessa noite abençoada, nesse local abençoado, nessa reunião abençoada, que todos sejamos abençoados e felizes, para que sejamos duas vezes felizes, uma nessa vida, através de seguir o exemplo dos profetas, e também no dia de juízo final, como retorno e recompensa das nossas ações, das nossas boas ações nessa vida, e a entrada no paraíso. Amém. Gostaria em primeiro lugar de agradecer a Deus, que nos deu mais um dia de vida, que nos deu mais um tempo para que, mais uma chance de nós podermos fazer cada vez melhor, de fazer mais boas ações, oportunidades para que nós possamos corrigir algo que nós deixamos atrás, que erramos, falhamos, e fazer melhor, crescer espiritual, mental e fisicamente. Depois de agradecer a Deus, gostaria de agradecer à Sociedade de Santo Amaro, Sociedade Islâmica de Santo Amaro, a SOBEM, por abrir esse espaço para que a gente pudesse conversar. Eu já sou de casa, então me sinto em casa aqui, porém é necessário agradecer. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz: "La yashkurillah man lam yashkurin nas", não agradece a Deus quem não agradece as pessoas. Portanto, esse já é o primeiro passo para você aprender a ser, se você quiser ser feliz, seja grato. Esse é o primeiro ensinamento, e nós muçulmanos fazemos isso em cada genuflexão. Nós lemos Surat al-Fatiha, e a Surat al-Fatiha, a sura da abertura que a gente reza em todas as orações, é a oração, é a sura do agradecimento, é a surata do agradecimento. Ela nos ensina a etiqueta nos bons modos, e o primeiro passo para os bons modos é você ser uma pessoa grata. E depois de agradecer a SOBEM, na pessoa também do presidente, nosso irmão Mohamed Basha, também nas pessoas dos imãs dela, Fadilat Sheikh Mohamed al-Buqai, e também Fadilat Sheikh Qaid. Também agradeço a UNI, que foi a idealizadora desse ciclo de palestras. Já rodamos algumas mesquitas, alguns locais, estivemos em Guarulhos, Mogi, Campinas, vários lugares, alhamdulillah, levando Mogi das Cruzes,
falando desse tema tão importante e por vermos que teve resultado e também teve muita busca, interesse, nós continuamos. Então gostaria de agradecer à UNE, que foi a idealizadora desse projeto, União Nacional das Entidades Islâmicas, na pessoa do seu presidente, nosso irmão Jamal El-Basha. Agradeço a todos os presentes aqui e, como eu disse, meus irmãos, minhas irmãs, infelizmente, nós temos que tocar num assunto que antigamente não se falava muito. Existia, porém não era tão divulgado ou não tinha tanta presença. A questão da ansiedade, da depressão. E hoje, com tanta tecnologia, nós vemos que as pessoas, em vez de aproveitarem e melhorarem o seu estado espiritual, mental e físico, nós estamos vendo que há um desequilíbrio nisso, e esse desequilíbrio entre a sua espiritualidade, a sua mente e o seu físico está causando um problema na sociedade e está se tornando um dos maiores problemas da nossa sociedade, que não consegue curar. Como é que se cura a depressão? Nós vamos falar sobre a prevenção, porque a cura da depressão, agora nós vamos ter que buscar profissionais dessa área. Nós temos alguns, alhamdulillah, muçulmanos, temos a doutora Nádia Feres aqui, que é psicóloga e psiquiatra. Se ela pudesse sentar aqui na frente, para que a gente pudesse também, se em caso de necessidade, a gente consultá-la, para que a gente possa, se tiver alguma coisa que os sheiks não saibam, né, que seja um assunto, um tema da medicina, né? Barakallahu fiki, doutora. Meus irmãos, minhas irmãs, Rabbna subhanahu wa ta'ala, ele colocou regras. O Coran, ele é uma cura e é um código de vida. Se você segui-lo, você vai conseguir equilibrar a sua vida. E se nós formos resumir o Islã numa palavra, resuma o Islã numa palavra. Quem sabe levanta a mão. Eu não tenho bala, mas tem a chave do carro? Também não, a minha esposa pegou. Não tenho nada. Eu vou fazer um dua por vocês. Quem sabe? Quem pode resumir o Islã numa palavra? Diga. Paz. É legal, mas não é. Conduta. Muito bom. Não. Também não. Submissão, também não. Vamos lá. Não, Karina, não. Vai, fala, Karina. Equilíbrio. Ainda tem uma palavra que resume melhor que isso. Coran, ou Alcorão. Uma palavra que resume o Islã e resume a felicidade. E resume a prevenção contra a depressão, que resume a sua paz nessa vida e na próxima. Se chama coerência. Tanasuq. Coerência. Você fala coerência? Eu nunca ouvi essa palavra no Islã ou alguma coisa. Coerência. Coerência é o equilíbrio. É aquilo que você fala, aquilo que você acredita e aquilo que você pratica estarem esses três em sintonia.
aquilo que eu acredito, é o mesmo que eu falo, é o mesmo que eu ajo, eu sou muçulmano de verdade. Eu sou uma pessoa feliz. Eu não tenho desequilíbrio, eu não tenho incoerência. Eu sou muçulmano e não rezo, não existe. Eu sou muçulmano e estou no oba-oba. Eu sou muçulmano e minto, dou chapéu e vou e adultério e tal. Não existe. Isso é incoerência. E o Islã chama para a coerência e para o equilíbrio. Se nós quisermos nos prevenir de qualquer tristeza, nós devemos buscar a coerência na nossa vida, na nossa conduta. Aquilo que eu acredito, olhe no espelho todo dia de manhã, eu sou uma pessoa coerente ou não? Eu não estou falando só de religião, a religião me ensina isso, mas eu posso usar isso no meu trabalho, nos meus estudos, na minha vida social, coletiva, individual, onde quer que você esteja, a coerência ela vai te acompanhar. Portanto, a paz, ela faz parte da coerência. A conduta faz parte da coerência. A coerência é o Islã. Quando existe um desequilíbrio nisso, algo ou desses três estará afetado e haverá um desequilíbrio, e esse desequilíbrio trará consequências para a sua estabilidade emocional, espiritual. Muitas pessoas hoje, infelizmente, meus irmãos, temos que falar isso, só que não é divulgado isso, esses índices, esses números não são divulgados, mas existe um número crescente de suicídios por conta da depressão e da ansiedade em jovens. Não se ouvia falar isso. Jovens, pessoas tranquilas que você olha e de repente você ouve dizer que aconteceu tal coisa. Jovens, e isso nós imaginávamos que era distante de nós e agora está entrando na nossa comunidade. Aí fala, acontece até com os muçulmanos. Aí temos que ver quem são esses muçulmanos. São coerentes? Estão praticando o Islã como Deus nos ensinou? Rabbna subhanahu wa ta'ala, no Corão, Ele nos dá dicas, Ele nos dá orientações para que sejamos pessoas felizes. Rabbna subhanahu wa ta'ala, Ele diz, prestem atenção, man amila salihan, min dhakarin aw untha, essa é a prevenção. Quem fizer o bem, quem fizer boas ações, sendo homem ou mulher, man amila salihan, min dhakarin aw untha, wa huwa mu'min, enquanto fiel, enquanto crendo, enquanto acreditando. Vejam, a ação, mas está aliada à crença, a acreditar. Eu não faço as coisas automaticamente, eu não faço as coisas no piloto automático, e muitos de nós, e muitas vezes eu me pego nisso, a nossa oração é feita de forma mecânica. Muitas vezes a gente não está presente naquilo que a gente está fazendo. Muitas vezes estamos lendo o Corão, mas a nossa mente está distante. Muitas vezes estamos rezando e a mente na família, nos estudos, no trabalho, nas contas que temos que pagar. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min, enquanto fiel, enquanto ele está acreditando que esse caminho é o caminho real, ele está tendo coerência. Rabbna subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, nosso Criador, diz, ele fala quais são as consequências para isso. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, nós vamos, Deus está jurando, Deus está prometendo para você, certamente vamos fazê-lo viver uma vida agradável. O que é uma vida agradável? É você dormir
ter uma noite de sono tranquila. É você durante o dia poder sorrir. A felicidade está nisso. A felicidade não está em você em ter um avião, ou ter dinheiro, ou não ter dinheiro, ou viajar muito, ou ser bonito, ou ser feio. Não está nisso. Isso são apetrechos, isso são adornos, isso são decorações. Eu quero saber como é que você está por dentro. Porque é a sua alma que tem que estar tranquila. Se ela está tranquila, o resto fora não vai te afetar, porque você está tranquilo, tranquila. Onde eu busco essa tranquilidade, esse equilíbrio, essa coerência? Na oração, na meditação. Quem não é muçulmano, medite. E a melhor dentre a meditação é a oração islâmica, saibam disso. É onde você se movimenta, você se inclina, e cada movimento tem uma explicação e tem um porquê. E você coloca a parte mais nobre do corpo do ser humano, onde está o orgulho, aqui, onde está a soberba, o comando de todo o corpo. Eu inclino somente em reconhecimento, em reverência a Deus único. Esses movimentos, eles fazem com que você seja uma pessoa grata. Eu faço isso somente a Deus. E aí, com isso vem a humildade. Pessoas orgulhosas não baixam a cabeça, não baixam a crista. O muçulmano, por natureza, ele tem que abaixar a crista e reconhecer que existe alguém acima dele, mais poderoso que ele, que é o seu Criador. E ele tem que agradecer a esse Criador 5 vezes ao dia. Esse agradecimento, a gente fala agradecimento a Deus, tem que ser 24 horas por dia. Porém, as orações são imprescindíveis e essenciais. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e esse ensinamento é muito importante para nós, meus irmãos. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele foi enviado como um professor para nós, um exemplo a ser seguido, um guia, assim como todos os profetas. 124 mil profetas foram enviados por Deus para nos guiarem para a felicidade. A única coisa que os profetas vieram trazer para nós é nos ensinar o caminho da felicidade. E o caminho da felicidade está em seguir as ordens de Deus. O Alcorão, as palavras de Deus, são o Waze para você chegar na felicidade. Está em Deus a felicidade. Meus irmãos, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz: وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلِ, e me agrada o otimismo. Perguntaram: ó mensageiro de Deus, o que seria o otimismo? O que é o otimismo? E ele disse: الكلمة الطيبة, é a boa palavra, é a palavra boa que você pronuncia. Meus irmãos, se você quiser se prevenir de qualquer tristeza, tenha na sua língua, na sua boca, acostume-se a pensar o bem, a falar o bem, palavras boas, palavras agradáveis. Certamente nós erramos e tal, mas que a maior parte das suas palavras sejam boas, porque elas afetam em você e nos outros. Você está passando e triste, cabisbaixo, podem perceber, uma pessoa triste, imediatamente ela se encolhe, e se inclina, e ela começa a olhar para baixo. Ó céus, ó vida, está pensando, está focando no seu problema. Passa uma pessoa, sorri para ela, fala: bom dia, salamu alaikum, e saindo do coração essa pessoa olha e fala: meu Deus,
me contagiou somente com a vibração desse cumprimento. Uma palavra pode mudar o seu dia, pode mudar o seu humor, pode mudar a sua situação. Uma palavra. Imagine você falando uma palavra agradável para pessoas que você nem sabe, mas que estavam precisando dessa palavra naquele momento. Um abraço que as mulheres podem dar numa amiga, na tia, na irmã, no filho. Os homens, nos seus parentes, nos seus amigos. Um abraço sincero. E esse abraço enche essa pessoa de energia. Ela vai suplicar a Deus por você e você nem está sabendo muitas vezes. Por isso que Rasul sallallahu alaihi wasallam, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz: innamal a'malu binniyat. Certamente que as ações estão atreladas às suas intenções. Para que saia uma palavra boa, tenha dentro de você uma intenção boa. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, olha só, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele está dizendo: o otimismo é uma palavra agradável, uma palavra positiva, uma palavra que eleva e não diminui, uma palavra que dignifica e não humilha os outros. Esse é o otimismo. Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz: tafa'alu bil khairi tajidu. Sejam otimistas, mentalizem, isso eu não fiz curso, mas temos aqui o nosso irmão Munder, que é coach também, trabalha também com síndrome do pânico, motivação, faz um monte de coisa. Do Rio de Janeiro, veio aqui depois, se puder falar para as pessoas, mostrar o seu trabalho depois. E é escritor, fala sobre vários livros sobre o Islã, mashallah, estão em todas as livrarias. Meus irmãos, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz: mentalize o bem e você encontrará. Seja otimista e você encontrará. Nunca fale mal do seu filho, nunca fale mal de você, nunca fale mal da sua casa, nunca fale mal da sua família, da sua comunidade. Fale sempre o bem. Eu sou uma pessoa boa, eu tenho falhas, mas eu sou uma pessoa boa. Fale para você mesma, fale para você mesmo, fale para o seu filho. Não fale para o seu filho: ah, esse moleque não presta, ah, meu trabalho não sei o que lá. Não diminua, porque as palavras vão afetar em você, você vai mentalizar isso e vai afetar os outros. Imagine o seu filho que ouve você falando que ele não presta. E quantas vezes esse moleque não entende, sei lá, usam palavras chulas. O menino olha para o pai e fala: essa é a autoridade máxima, meu pai e minha mãe falando que eu não entendo, então realmente eu não entendo. Então mentalize o bem e vamos encontrá-lo. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensina que essa mentalização é através da palavra. Use palavras agradáveis, escolha palavras bonitas, tanto quando vai escrever alguma postagem no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Mentalize isso, coloque sempre nos seus textos, use palavras positivas e não negativas, palavras que constroem e não destroem, que elevam e não diminuem. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz sobre isso: mentalize o bem significa fale o bem, pense o bem e você encontrará. Aqui temos uma história. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, certa vez ele entrou na mesquita, fora do horário de oração. Não era um horário de oração, então a mesquita estava vazia. As pessoas trabalham, elas têm seus afazeres, suas tarefas. E aí ele encontrou ali uma pessoa, e ele reconheceu, se chamava Abu Umama. E aí ele chegou e Abu Umama estava sozinho na mesquita.
Quantas vezes a gente procura um lugar, está triste, a gente busca um lugar para a gente se isolar, para refletir. Às vezes está com muito problema. Esse homem estava sozinho. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se aproximou dele e disse: "Ma bika ya Abu Umama?" O que você tem, Abu Umama, que está sozinho aqui na mesquita, fora do horário de oração, fora de um horário de reunião das pessoas? O que você está fazendo sozinho aqui? Ele falou: "Ya Rasulallah, humumun wa duyun." Preocupações e dívidas, Ya Rasulallah. É um peso muito grande, eu não estou aguentando. Eu vim, recorreu à mesquita. Ele não foi para o bar, ele não foi para Cracolândia, ele foi para a mesquita. Ele não foi comprar drogas, ele não foi encher a cara, ele não foi para não sei aonde, ele foi buscar na fonte. Ele sabia que a casa de Deus é o lugar de buscar o alívio. Ele disse: ó mensageiro de Deus, muitos problemas, muitas preocupações e muitas dívidas, e eu não tenho como fugir disso, eu não sei para onde ir, não sei como resolver isso. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vendo a situação dele, imediatamente, e aqui esse é o papel do líder, meus irmãos, o papel da mãe, o papel do pai, o papel do líder é indicar o caminho. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não perguntou: quanto que você está devendo, que eu vou te pagar. Ele não perguntou isso. Ele viu a situação dele e foi ajudá-lo da melhor forma possível, e disse para ele: quer, ya Abu Umama, quer que eu te ensine algo, que se você falar de manhã e à noite, ao entardecer, Deus vai tirar de você esse sentimento e vai pagar as suas dívidas, vai quitar as suas dívidas. Se você falar essas palavras que eu vou te ensinar agora, a sua preocupação, a sua tristeza toda desaparecerá. Ele falou: sim, ya Rasulallah, eu quero, é isso que eu estou procurando, é isso que eu quero. Ele disse: não deixe de falar todo dia, de manhã, ao amanhecer e ao entardecer, diga: Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan. Ya Allah, me amparo em Ti da preocupação e da tristeza. Wa a'udhu bika min al-ajzi wal-kasal. E me amparo em Ti da fraqueza e da preguiça. Wa a'udhu bika min al-jubni wal-bukhl. E me amparo em Ti, ó Deus, da covardia e da avareza. Wa a'udhu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. E me amparo em Ti, ya Allah, da dívida, da sobrecarga da dívida e da humilhação dos homens. Prestem atenção nas palavras. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está ensinando esse homem, nos ensinando que o que traz a tristeza é a preocupação. Então a preocupação é o motivo da depressão, a ansiedade, muitas preocupações, e muitas vezes nós estamos focando e nos preocupando no resultado e deixando de fazer o que está nas nossas mãos. Wa a'udhu bika min al-ajzi wal-kasal. E me amparo em Ti da fraqueza que leva até a preguiça. E me amparo em Ti da covardia que leva à avareza. Podem ver, qualquer pessoa pão dura, avarenta, ela, antes de mais nada, ela é covarde. Ela é covarde. Ela tem medo. Wa a'udhu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. E me amparo em Ti da sobrecarga da dívida, que pode me levar à humilhação dos homens.
Esse homem saiu feliz da vida com essas palavras. Ele falou: Ya Rasulallah, por Deus eu vou fazer essas palavras, eu vou falar todo dia. E saiu. Esse é o papel do líder, ele motivar, inspirar as pessoas. Esse homem chegou cheio de problemas, saiu aliviado. O profeta não deu um tostão para ele, não emprestou nenhum dinheiro para ele, não falou o lugar onde ele deveria procurar para pedir dinheiro nem nada, simplesmente ensinou ele algumas palavras. Tafa'alu bil khairi tajiduh, mentalize o bem e você vai encontrá-lo. Esse homem saiu e depois de alguns dias o profeta encontrou Abu Umama no caminho e disse: Abu Umama, como você se encontra? Ele disse: Ya Rasulallah, sorridente. Ele disse: Wallahi, não deixei um dia que eu te deixei, depois que eu me encontrei contigo na mesquita, não deixei um dia de falar de manhã e à tarde aquele dua, aquela súplica que o Senhor me ensinou. E em poucos dias Deus aliviou as minhas preocupações e pagou as minhas dívidas. Foi Deus que pagou as dívidas dele? Ou foi ele que mudou a sua mentalidade, melhorou e enxergou uma luz no fim do túnel? É esse papel da religião. Se você mentalizar o bem, você vai encontrar o bem. Basta que nós tenhamos coerência na nossa vida. Aquilo que você acredita, aquilo que você fala e aquilo que você pratica tem que estar em sintonia. Nessa Allah subhanahu wa ta'ala que nos abençoe e nos alivie de todas as preocupações, de toda a tristeza, de toda a covardia, de toda a avareza, de toda a preguiça, de todo o cansaço, de toda a fraqueza, de toda a dívida e de toda a humilhação aos homens.